Aleluias. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem está feliz aí? Dê um glória a Deus bem alto. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. Eu estou muito feliz de estar aqui. Já vou agradecer para não ter o risco de esquecer, de fazer o agradecimento aos casais que estão trabalhando na obra missionária como agente de missões aqui. E também agradecer ao pastor Cleves na pessoa do pastor Perieles. Eu quero dizer para os irmãos que pregar aqui na sede, para quem não é daqui, não é algo fácil. É uma congregação dotada de homens, dotada de conhecimentos, doutores da palavra do Senhor, pregadores da palavra do Senhor. Mas nós estamos aqui para falar que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura e que Jesus prepara e leva para o céu. Aleluia, Jesus. A minha garganta não está ajudando, mas o Senhor vai nos dar graça. Eu desejo ler aqui em Atos. Eu pedi permissão do evangelista e da irmã Sheila para me trazer uma mensagem. E não é o mesmo do tema, mas entra no mesmo assunto de missões. Amém, irmãos? Em Atos capítulo 9, aleluia, Jesus, aonde inicia a história de um dos maiores missionários da palavra do Senhor. Atos capítulo 9. Vamos ler o 4, 5 e 6 para não ficar extenso, o versículo 4, 5 e 6. Amém? E caído em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões? E ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém? E os irmãos podem sentar. Aleluia, Jesus. Quando veio o convite para mim estar aqui pregando, eu não estou saindo porque da minha congregação, pois eu auxilio meu esposo na congregação. E eu evito estar saindo para prestar um atendimento lá, né? Porque vem bastante visitante, como está aqui, e a gente tem que estar auxiliando. Mas quando o convite foi me dado, eu já estava digitando: Ô, mulher, eu não posso. E aí o Senhor falou no meu coração: vai lá. E eu conversei com meu esposo e ele disse: está liberado. Está liberada, só hoje, né? Só nesse domingo. E eu comecei a falar com o Senhor. E o Senhor me trouxe um conhecimento sobre o chamado, a separação e o enviar de um missionário ou de alguém que faz a obra do Senhor. Quando nós perguntamos ou interrogamos dentro da casa do Senhor: quem aqui tem chamada? Aí alguns se calam. Quem aqui foi chamado? Alguns estão em dúvida. Quem aqui tem algum dom ou algum talento? Alguns se calam. Mas eu quero trazer ao seu entendimento nessa noite que quando Paulo teve esse encontro com Jesus, ele estava indo perseguir a história. Não vou trazer a história aqui. Ele estava indo perseguir, o coração dele estava ardente, na veia dele estava correndo raiva contra esse povo. Ele estava defendendo a sua posição e o seu pensamento, o qual foi criado e ensinado. E quando Paulo estava indo contra o povo de Deus, Jesus veio de encontro com ele, e naquele encontro que ele prostou-se, viu-se o clarão, prostou-se nos pés do Senhor, ali ele foi salvo, ali ele se converteu, ali o coração dele de pedra se quebrou, e ali o homem começou a se tremer e dizer: o que queres? Ele mudou o diálogo, ele foi para pegar o povo, prender, arrastar, calar e aquietar por aí. E quando ele viu Jesus, ele prostou e disse: e aí, o que queres que
que eu faça. Neste momento, é como se a igreja convidasse: quem quer aceitar Jesus como Salvador? E muitas das vezes a perna treme, a mão não consegue levantar, e aí chega um irmão e diz: quer aceitar Jesus como Salvador? E ele vem na frente, ele aceita Jesus. É um encontro parecido como esse. E neste momento o Senhor chama. O Senhor chamou aqui José, Maria, Abreu, João, Marta, e foi chamando, e foi chamando, e foi chamando, e foi colocando dentro da casa do Senhor. Jesus chamou a Paulo. Aleluia, Jesus. Quem aqui foi chamado e aceitou o chamado do Senhor? Quem aqui foi chamado e aceitou o chamado do Senhor? Aleluias. Agora, quem foi chamado e aceitou o chamado do Senhor, tem uma missão aqui na terra. Nós não somos salvos para somente morar no céu. Nós somos salvos para ir morar no céu, é o resultado da nossa salvação. A palavra do Senhor nos dá os respaldos, que se fosse para nós sermos somente salvos e ficar sendo membro do banco, não tinha aquela passagem na palavra do Senhor: a árvore que não produz fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Então aí abre uma brecha para nós. Nós aceitamos a Jesus e nós temos que produzir fruto. Mas como missionário eu vou produzir fruto na casa do Senhor? Aleluia, Jesus. Quando o pastor chama para vir para o culto de doutrina, aleluia, aí o crente está aqui. Quando o crente é chamado para vir no ensaio 3 horas da tarde de um domingo, o crente está aqui. Não precisa ser pregador, não precisa ter um cargo na igreja. Nós já fomos chamados e nós devemos produzir fruto, não é escolha. Nós devemos produzir fruto, porque se nós não produzimos fruto, nós ficamos inúteis. E no céu não entra crente inútil, no céu entra crente trabalhador, no céu entra quem tem coragem, no céu entra quem quer morar lá. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E quando Jesus, aleluias, quando Paulo teve um encontro com Jesus, não foi diferente. E aí ele foi chamado. Aqui quem aceitou Jesus, depois de adulto ou de jovem, ele recebeu um convite e aceitou a Jesus. Então o Senhor vai chamando, e chega o momento da separação. Nós somos chamados e depois nós somos separados. Sabe quando é que nós somos separados para fazer algo para o Senhor Jesus? Quando alguém aceita Jesus como Salvador, aleluia, Jesus, nasce um desejo no coração dele. O evangelista estava contando que novo convertido quer fazer logo o trabalho, quer correr, quer fazer. É porque quando aceita Jesus, se nós lermos mais na frente, nós vamos ver que Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus, passou-se 3 dias, ele teve um encontro com o profeta, foi curado e ele foi batizado. Ele recebeu ali o renovo, ele recebeu a bagagem e ele estava pronto. E se nós continuarmos lendo, ele começou a pregar e ele começou a falar de Jesus para todo mundo. Ele queria pregar para todo mundo. Aleluia, Jesus. Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos junto a unção, o desejo de falar de Jesus. Eu vi pessoas que não sabem ler e não sabem escrever, e quando ele sobe no púlpito, ele começa trêmulo e dizer: eu não sei dizer nada, mas eu sei dizer que esse Jesus me salvou, me libertou e hoje estou aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E nesta noite, o Senhor Jesus está chamando pessoas aqui. Aleluias. Faça parte desse povo que vai morar no céu. Não despreze a chamada do Senhor Jesus. E só para me avisar, quem entrou aqui com o coração ardendo, o Senhor nos chama. Não é nós que escolhemos a Jesus, é Jesus que nos escolhe. Você que está aí, aleluia, nesse banco, Jesus foi como foi de encontro com Paulo e disse: essa é minha, eu vou escolher. Aleluia, Jesus, aleluia. Você que está aí, o Senhor, aleluia, bem-aventurado é aquele que o Senhor escolhe e diz: esse é meu, vou apartar para mim, eu vou salvar, esse é meu, esse custou meu sangue, custou preço de sangue. Aleluia, Jesus. O Senhor chama, e quando Ele chama, é porque Ele escolhe, Ele que nos escolhe. Aleluia, não somos nós que escolhemos a Jesus, foi Ele que nos escolheu.
Aleluia, Jesus. E chega a hora da separação. Aleluias. Estava ali os profetas, mas na frente no capítulo 13, vai falar sobre isso de Atos. E o Espírito Santo disse: aparta para mim Barnabé e Saulo. Chegou a hora da separação. Às vezes nós somos crentes e ficamos um período. Esse período aí foi duradouro para Paulo. Nós somos crentes e aceitamos Jesus. Aí a gente começa: eu gostei do evangelismo, amanhã eu vou junto com aquele homem lá, aquele animado. Não, eu gostei de limpar foi a igreja, porque eu não preciso falar e nem dei bom dia para ninguém, é só os bancos, as cadeiras eu vou limpando. Aí ele começa a trabalhar na casa do Senhor. Não, eu quero ser diácono, porque eu acho lindo o irmão servindo água. E aí o pastor daqui, ele vai observando. Aí chega um momento que ele diz: eu vou apartar, aleluias, para a minha chamada. Este aqui tem perfil para um líder de jovem. Este aqui tem um perfil para um líder do ciclo de oração. Esse aqui tem um perfil para evangelizar. Aí começa a separação do rebanho. Aí começa a organizar tudo. Não tem no começo do ano, quando ficou bonito aqui, um monte de gente separado, o Espírito Santo toca no coração dos obreiros, eles entram em si e diz: esse sim tem um perfil para trabalhar na obra tal. Esse aqui pode sim evangelizar, porque ele sabe levar a palavra do Senhor. Aí começa a separação. E na imposição de mão é derramado o Espírito Santo, e a pessoa está capacitada para fazer a obra e o chamado do Senhor Jesus. Aleluia. Primeiro nós somos chamados, somos salvos, e depois nós somos separados para fazer a obra do Senhor. Aí depois, aleluia, Jesus, que enche-se do poder, que colocou a mão no arado, não tem como olhar para trás. Aleluias, não tem como. Aquele que tem a chamada não tem como. Ele pode sufocar, pode apertar no paletó, mas a chamada está lá pulsando. Pum, 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 pum. Começa a gritar: almas, almas, almas. Irmãos, não existe membro de banco. Membro de banco vai ficar aqui com banco. Existe membro do Senhor Jesus, que faz parte do sangue dele, que foi comprado pelo sangue dele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Você foi salvo, você foi liberto, alguém orou por você. Aleluias. E para os visitantes que hoje visitam, aleluias, não rejeita a voz do Senhor no teu ouvido. Ele te escolheu entre mil, aleluias, aleluias. E mais uma: quando o Senhor escolhia os discípulos, ele dizia assim, vamos falar de Mateus. Entre muitos homens que estavam lá naquela alfândega, cobrador de imposto, segundo a história diz que eram compostos de 200 homens, e sendo um lado e sendo outro, Jesus olhou para um homem. No Evangelho diz um homem, e o nome dele ainda diz, e o nome dele era Mateus. Jesus, no meio de 100 Maria, escolheu essa Maria. No meio de 100 Valdineide, escolheu essa Valdineide. No meio de um monte de jovens, escolheu esses jovens que estão aqui. Aleluias. E aí Jesus chegou para Mateus e disse: tu quer me seguir? Aleluias. E ele imediatamente, ele disse sim. E aí o Senhor disse: segue-me. Você sabe que é seguir Jesus? Quando Jesus chamou os primeiros apóstolos, aí disse assim: olha, vocês querem me seguir? E eles deixaram-se as suas redes. O que estava auxiliando o Pai, tecendo ali a rede, deixaram seus barcos e seguiram a Jesus. Sabe o que é seguir? É o da frente vai, ele vai. O da frente para, ele para. Jesus, segue-me. Jesus não disse: vai na minha frente, vai na minha direita, vai na minha esquerda. Ele disse: segue-me. Aonde eu for, tu vai. Aonde eu pisar, tu pisa. É assim, Jesus te chamou para segui-lo. Jesus te chama nessa noite: segue-me. Segue-me. Tem várias vezes na Bíblia. Aleluia. Irmã, eu não tenho tempo de me congregar.
Mateus estava trabalhando, João estava trabalhando, aleluia, todos esses da Bíblia estavam trabalhando. Jesus não chamou nenhum desempregado, Jesus não chamou nenhum preguiçoso, chamou gente trabalhadeira. Aleluia. Todos estavam ocupados nas suas vidas normais do dia a dia. Todos estavam trabalhando. Quando Eliseu foi chamado, que foi levado a capa, Eliseu estava o quê? Dormindo numa rede? Dormindo numa rede era? Não, cuidando lá com os boi, arando os campos. Aleluia. E Elias chegou, colocou a capa nele. E ele disse: deixa eu ir ali dar um comunicado com meus pais. Matou os boi, aleluia. E começou a seguir Elias. Eliseu começou o quê? Seguir Elias. Aonde Elias ia, Eliseu ia. Aí quando Eliseu foi atravessar o rio, aí Eliseu, fica aí. Aí ele disse: não, eu não fui chamado, foi para te seguir, porque o que está em ti eu quero também unção. E ele foi atrás, até ele encontrar a unção e continuar o ide do Senhor Jesus. Depois que nós colocamos a mão no arado e aceitamos a seguir Jesus, nós não deixamos mais. Aleluias. Quando nós começamos a deixar, a Bíblia diz que há dois caminhos. E quando nós paramos entre os dois e ficamos duvidando, ou cansamos, não temos mais força, e aqui vamos dizer o caminho para o céu, e aqui o caminho do mundo. Mas a nossa carne, ela é tendenciosa, porque ela vai ficar aqui. E o que me alimentava era o Espírito Santo. E quando eu deixo de cultuar, de ler a Bíblia, de louvar a Deus, de buscar ao Senhor, de falar de Jesus, quando eu deixo de me alimentar, não precisa orar 1 hora. Se você orar 5 minutos por dia, é melhor do que passar 1 ano e tu não orar nem 1 minuto esperando orar a hora. Quando eu deixo de buscar a Jesus, a minha carne automática é como um metal e como se o mundo fosse um imã, e ele começa a puxar-se para o mundo. Aí aquela unção que tinha na voz acaba, aquela coragem que tinha de falar para o pecador que Jesus liberta acaba. Aleluia, Jesus, aleluia. Mas sabe qual é a função do crente cheio do Espírito Santo? É chegar nesse irmão que está parado, segurar na mão, colocar de pé e dizer: Jesus te escolheu e me escolheu. Vamos seguir em frente, porque nós não fomos chamados para ficar paralelo de Jesus. Nós fomos chamados para ficar seguindo a Jesus. Nem muito atrás, não, é coladinho de Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Deus fala com pessoas nessa noite. Você acha que você é fraco, que você não tem capacidade? Jesus que capacita. Aleluia. Jesus fez de um pescador leigo. A Bíblia, a gente vê nos primeiros diálogos de Pedro que o bicho era carrascudo, ignorante, parecendo aqueles baianos com facão na cintura. Aleluia. E aí ele ficou aprumadinho, ele ficou organizadinho, falando bonitinho, falando de Jesus. Aleluia. Aqui foi dito que não precisa a gente falar como o apóstolo Paulo. Ninguém precisa pregar como o evangelista Elzo, não. Aleluia. Demora para chegar nesse nível. Aleluia. O importante é falar de Jesus. O importante é falar de Jesus, independente de como, mas fale de Jesus. Aleluia. As almas aí fora estão chorando, estão tristes. Aleluia. A semana passada eu fui convidada para fazer uma visita. E quando eu cheguei lá, se perguntasse para mim como é a vida da irmã fulana, eu ia dizer assim: top das galáxias. A mulher anda bonita, com uma roupona chique, o marido tem um carro bom, um casamento impecável. E essa mulher achou graça na minha vida e me convidou. Aleluia. E eu cheguei na casa dela para visitar, e ela disse: a minha vida é uma desgraça. Eu carrego uma culpa, eu tomo remédio, eu só vivo no hospital e ninguém sabe dentro da igreja.
porque eu tenho vergonha de dizer para as pessoas que a minha vida é uma miséria. E aquilo foi como uma faca dentro do meu coração. Eu disse: Jesus, eu sentei várias vezes do lado dessa mulher, e a minha sensibilidade espiritual estava feita um tijolo, porque eu não reconheci que a alma dela estava sofrendo. Aleluia. E muitas das vezes nós estamos sentados do lado de pessoas que precisam de Jesus, e nós estamos com nossos olhos fechados, nossos ouvidos estão tapados. Jesus precisa de crente sensível, de crente que identifica o sofrimento do próximo, de pessoas que estão dispostas a carregar o próximo nas costas, de pessoas que estão prontas a pegar o samaritano e colocar lá, pagar pelas feridas dele, curar, libertar. Aleluias. Aleluias, aleluias. Chegou um momento, mas em seguida, depois que Jesus disse: separa para mim, que o Espírito Santo, usando os profetas, disse: separa para mim Barnabé e Saulo. No versículo 4 vai dizer assim, Atos capítulo 13, versículo 4: e assim esteve, enviado pelo Espírito Santo. Quem envia? O Espírito Santo. Quem enche? O Espírito Santo. Quem convence? O Espírito Santo. Quem acompanha depois de enviado? O Espírito Santo. Aleluia. É Ele que te capacita. Se Paulo tivesse todo o conhecimento, mas se não tivesse recebido o Espírito Santo, de nada adiantava. Não adianta eu ter um bom esboço e não ter o Espírito Santo. E o Espírito Santo o enviou. E aí começa a história de um dos maiores pregadores da palavra do Senhor. Aí inicia a primeira viagem de Paulo. E ele não teve medo de morrer. Ele não teve medo. Aleluias. Um dia ele ia para um lugar, e Jesus disse: você não vai para lá, você vai para cá. Ele obedeceu. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vai chegar a hora que você vai ser separado. Vai chegar a hora que o pastor, e olha, o anjo da igreja está sobre ele a responsabilidade de chamar, de separar e de enviar. Porque sobre o anjo da igreja está a responsabilidade de representar o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores na terra. Ele indica, muitas das vezes o pastor chama e diz: fulano de tal, você vai ser o zelador da igreja. Eu vou não. Eu não vou não. Eu tenho capacidade para aprender, para pregar no domingo à noite, todos os domingos. Jesus quer te exaltar. Jesus quer te levantar. Talvez você limpando a igreja vai passar uma alma lá e você vai dizer: ei, vem aqui que Jesus é bom. Aleluia. Aí tem um detalhe. Depois que Jesus envia através do Espírito Santo, aleluia, aleluia, é fogo na canela, não tem medo. E se parar, Jesus vai cobrar todo o trato que ele teve com aquela pessoa. Eu quero aqui contar um testemunho, porque só me falta 9 minutos. Em outubro e novembro do ano passado, eu e meu esposo tomamos uma grande decisão na nossa vida. Isso é cabível a mensagem, não é história de carunchinha, porque eu tenho um testemunho e está dentro dessa igreja. Nós tomamos uma decisão que ia mudar o nosso ciclo de vida, uma decisão que ia mudar a nossa história. E eu comecei a apresentar para o Senhor dessa forma: se der certo, a primeira coisa é porque o Senhor está fazendo parte do negócio. E eu não fui com meu coração endurecido. Em nenhum momento eu queria fazer algo que não fosse da vontade do Senhor. Sorte minha. E quando foi em novembro, eu comecei a pesquisar um país para me morar. Eu não queria mais morar no Brasil. E eu escolhi o país chamado Canadá. Por isso que eu vendi quase todas as minhas coisas. E o povo estava perguntando: ir embora? Eu disse: não, eu vou construir apartamento. Pois é, pegou. E quando foi passando os dias,
Eu consegui vender a minha casa. Eu orei ao Senhor e disse: se até domingo eu conseguir vender a minha casa, é porque é da vontade do Senhor. Quando foi domingo, 3 horas da tarde, minha casa estava vendida. E eu disse: se eu vender a minha loja até sexta-feira, eu irei dar uma central lá para a igreja que eu congrego. Quando foi sexta-feira, 9 horas, a minha loja estava vendida. Aí eu disse: o Senhor está no negócio. Eu vou morar no Canadá. Peguei o meu currículo de enfermeira, enviei para lá. Quem é da saúde sabe que lá é escasso o pessoal da enfermagem. E aí a primeira proposta, me trabalhar como cuidador de idoso. No dinheiro do Brasil, 37 mil, mais uma bolsa de $800, 37 mil reais. E mais uma, convertendo, e mais um valor de quase 2 mil reais por menina. Eu digo: eu estou rica, tenho 3, não vou nem precisar quase trabalhar. E foi seguindo. No dia que eu fui fazer o meu passaporte, eu disse: Senhor, se eu ser atendido e resolver tudo, o Senhor está no negócio. Fiz o meu passaporte, deu tudo certo. E aí eu contratei uma empresa da imigração, paguei. Eu contratei uma escola lá, paguei. Já estava tudo certinho, meu nome está lindo lá em francês. Contratei curso, comecei a falar até em francês. Lindo, lindo. Aleluia. E cuidando da obra. Eu só iria ao final deste ano. Eu tinha até a data para mim, porque a minha aula começaria em dezembro. E quando foi um dia, aleluia, vocês são o primeiro a saber, depois do evangelista Perieles, da Cleidiane, da Samla e da Amanda. Ninguém mais sabia, nem o meu ciclo de amigo, porque era um assunto dolorido e pesado. E eu comuniquei com os meus pais. Meu pai disse: minha filha, você é maior de idade, faça o que você achar melhor. Jesus está na frente, está na frente. E quando foi um dia, que nesse domingo está fazendo 15 dias, é recente, nós fomos fazer um batismo nas águas ali no Rio Calmé. E toda a igreja se juntou após o batismo. E ele chama o meu esposo de pastor, mas ele é evangelista. Eclesiástico, ele é evangelista. Mas eles o consideram por humildade e amor. Aí os irmãos se juntou todos em volta do meu esposo. E eu fiquei de costa para o rio, na parte de baixo, para fazer um retrato. E aí o Senhor falou no meu coração: tu irás abandonar isso? E as lágrimas começaram a cair dos meus olhos. Aleluia. Aleluia. E eu fiquei com vergonha, comecei a enxugar. Eu me tremia tudo. O pastor Webster estava encostado assim no carro do Hildo. E o pastor olhando aqueles irmãos, tudo abraçando meu esposo. E dizendo: ô pastor, está tão bonito hoje. E o Senhor disse: tu irás abandonar isso. Eu disse: Senhor, eu não vou abandonar lá, eu vou também trabalhar na tua obra. Eu tinha procurado igreja, já tinha visto tudo, tinha feito amizade com o povo do Canadá, já estava tudo bem. Aí o Senhor disse: eu te escolhi, foi para trabalhar na minha obra, e é aqui que tu irás ficar. Eu entrei dentro do meu carro, olhei para o meu esposo, ele também estava chorando. E nós fomos levar um jovem até a congregação. O jovem não entendia nada. E eu olhei para ele e disse: o que está acontecendo, meu amor? E ele disse: eu não sei. Eu só sei que o amor que está aqui dentro por esse povo é tão grande que eu sou capaz de renunciar a nossa viagem para o Canadá. Aí eu disse: amor, eu não aguento mais. Eu não aguento essa dor dentro de mim. É um amor tão grande por a obra. E eu, quando lembrava e comecei a passar as imagens do povo da Comadé, eu disse: eu não vou largar esse povo não. Isso é uma decisão, irmãos, que envolve mais de 300 mil reais. Não é R$1, R$2, não vou para aqui, para a Venezuela não. Eu iria era para o Canadá. 10 horas e meia de avião de São Paulo lá, sem parar. Aleluia. Aleluia. E quando eu cheguei na congregação, fui na casa de uma irmã. Quando eu cheguei lá, o meu Deus usou o meu esposo para um irmão lá tremendamente. O céu desceu e o Senhor disse: é para isso que eu te escolhi. É para isso.
É para isso que eu te escolhi, é para isso. Eu entrei no carro, fui de novo para o Caraná. Quando eu cheguei lá, eu só chorava e meu esposo também. E aí nós fomos para o culto, nós chorávamos o culto todinho. E os irmãos disseram, meu Deus, a missionária está cheia de Deus. Não, era a decisão que eu precisava tomar. E quando foi na segunda-feira eu disse, vamos fazer uma campanha de oração que vai se pendurar de segunda a sexta. Eu paro de estudar o francês, você para de estudar também, não se envolve com nada do Canadá, não olha nada, e para nós não sermos interferidos na decisão do Senhor. E quando foi na quarta-feira, eu estava fazendo compra no São Jorge, e chegou uma vizinha, aquela pessoa que você não quer falar, você corta curva assim, porque só Deus na causa. E eu corri da mulher e eu fiquei escondida assim, porque ela faz muita pergunta da vida da gente. E aí, uma hora eu me topei com ela, ela olhou para mim e disse assim, oi Marinalva. Eu disse, oi. Pois é. E eu pegando o tomate, ela disse, eu estou acompanhando seus status. Ei, vocês estão bem lá na igreja. Eu disse, amém, Jesus é lindo. Aí ela disse, pois é, quem é escolhido? Quem é escolhido? É escolhido. Ela disse desse jeito. Quem Deus mandou, ele que deve ir. Eu que não fui chamada, posso até querer ir, mas não fui chamada. Mas quem o Senhor chamou, esse deve ir. E virou as costas e foi embora. As lágrimas começaram a cair. Eu não aguentei, cheguei na minha cunhada Cleidiane, disse, Cleidiane, alguma coisa está acontecendo. O meu projeto Canadá foi-se embora. E ela disse, o Deus também já falou comigo sobre isso. Aleluia. E quando foi na quinta-feira, eu dobrei os meus joelhos no meu quarto. E não aguentava mais naquela, não era angústia, era uma alegria tão grande. Parecia que eu estava carregando um peso nas minhas costas. Mas eu tinha que tomar decisão por mim, por meu filho que já é casado, por minha nora, por todo mundo. Não era algo simples, era um projeto que já estava enraizado no coração de todo mundo. E eu dobrei meu joelho 4 horas da tarde de quinta-feira e disse, Senhor, eu me entrego nas suas mãos. Eu não ia fugir da tua obra, eu achava na minha consciência que eu iria lá fazer a tua obra, mas se o Senhor me escolheu aqui, é aqui que eu vou ficar. E foi aí que o Senhor me deu essa mensagem, e eu disse, se eu for, se o Senhor for, eu vou, se o Senhor ficar, eu fico, se o Senhor mandar, eu vou, mas se eu dizer senta, eu sento, porque eu sou sua testemunha e seguidora da tua palavra. Na mesma hora, abriu-se na minha mente Jesus dizendo, segue, e o povo atrás, segue, e o povo atrás, para, o povo parava, para dormir, o povo se aquietava. Jesus, vamos seguir, não tem comida, eu multiplico, mas os meus seguidores não perecerão. E depois vence o convite para pregar. E eu disse, eu já tenho uma mensagem. Aleluia. E eu dobrei meu joelho e orei assim. Irmãos, entrou uma alegria no meu coração. E eu comecei a falar línguas estranhas no quarto. E saí para fora. Aí eu lembrei que eu tinha vendido a casa, estava sem casa. Voltei de novo. Dobrei o joelho e disse, Senhor, dai-me uma casa aonde eu possa agregar os irmãos da congregação. A casa tem que ter no mínimo 3 quartos. E no mesmo terreno uma casa para o meu filho que é casado. No mesmo dia, o meu esposo conversou com uma mulher e um homem, não sei que eu cheguei lá na casa. E quando eu cheguei numa casa, não era aquela, e o homem disse assim, olha, eu tenho uma casa que é dos meus ex-pastores, é no perfil que vocês querem. Quando eu cheguei lá, que eu vi que era 3 casas atrás da Monte Sião, que a irmã Neide estava bem assim, eu não conhecia o lugar, porque eu só conheço na reta, assim, se for fazer cobrinha eu me perdo. E aí, quando eu entrei lá, eu fui correr contar os quartos. 1, 2, 3, pronto. Já dá para os meninos. A casa na frente medindo 8 por 8. Uma casa composta por 4 cômodos só para um casal. A do fundo tem sala, tem cozinha, tem 2 banheiros, tem 4 quartos. E eu consegui dividir o dinheiro no meio, comprar os apartamentos lá, a terra para os apartamentos e ainda colocar a minha família numa casa. E eu disse, Senhor, eu vou para onde tu diz que eu vou e eu vou contigo, porque eu não fico para trás. Aleluia. Isso é o testemunho vivo
Sexta-feira agora, saiu o cancelamento da minha imigração, que já estava tudo ok. Eu só faltava levar o meu passaporte para carimbar o dia de eu ir. E eu fiquei tão feliz, juntei tudo que foi de francês e digo, eu não vou mais estudar francês não. E minha esposa, estuda, mulher, porque Jesus pode levar para lá para pregar. Aí eu comecei a ouvir só os áudios, e aí a alegria tomou nosso coração, aleluia. E só para concluir, quando já estava no dia de tomar decisão, uma mulher mandou uma mensagem para mim e disse, irmã, a senhora é escolhida por Deus, a palavra que a senhora pregou na Canaã naquele dia, mudou a minha história. Aí Deus disse, foi para isso que eu te chamei. Eu fui visitar uma irmã e tinha um bolo lá do Sabor da Terra, uma coisa assim, só para mim, e 3 jarras de suco. E ela disse assim, olha, eu fiz sabor de maracujá e graviola e não sei o que lá. E disse assim, eu fiz aqui para você escolher. E colocou aquela mesa linda, que parecia que recebeu umas 10 pessoas. Aí Jesus disse, e isso é para me mostrar o quanto eu te amo, e é aqui que é para você ficar. Aleluia. Isso, irmãos, isso é obedecer àquele que diz, segue-me, não olha para trás, segue-me. Aleluia. E hoje nós estamos aqui. Se for para sair da morte, Senhor, nós vamos. Se for para ficar, nós ficamos. Se for para ir lá para o baixo rio Amazonas, está gravando, né? Nós vamos também. Aleluia, Jesus. Porque o Deus que envia, Ele cuida. O povo que atravessou o deserto não passou fome, não passou frio. E fica em pé, igreja, fica em pé. Se Deus te mandar, vai. Se Deus te mandar, vai. Não seja covarde, não. Se Deus mandar, vai. Se mandar dar um abraço, abraça. Se mandar dar R$1, dá R$1. Mas faz a obra do Senhor Jesus. Aleluia. Vocês não vão se livrar de mim. Jesus quis assim. Aleluia. Aleluia. E eu disse para o Senhor, o nosso projeto é ir para lá, porque eu não quero passar fome aqui com Lula. Aí Jesus mandou eu ler lá em Êxodo. Aleluia. Glória a Deus. O povo não passou fome em momento nenhum. Aleluia. Tinha uma nuvem lá, protegendo aquele povo do sol. Tinha alimento que caía todos os dias. Eu chamo aqui na frente quem quer fazer um compromisso com o Senhor Jesus, ainda há tempo. Quem quer missionários para fazer a obra do Senhor. Quem quer fazer algo para o Senhor e quem quer aceitar Jesus também pode vir. Que Jesus está chamando para fazer você um crente doido que nem eu aqui, como esses homens aqui cheios do Espírito Santo. Aleluia. 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 E aceitando. Aleluia. É mais um para fazer a obra do Senhor. Quem quer? Quem quer fazer a obra do Senhor? Quem quer? Quem quer? Quem quer? O Senhor está chamando para separar. Quem quer? Quem quer fazer a obra do Senhor? Aleluia. Não há doença. Aleluia. Aleluia. Nem cura. Aleluia. 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 Se canta rabaxia, se canta raia. Aleluia. E a tempestade se acaba. Aleluia. É aceitando? Uma alma para Jesus. Dá glória aí. É uma alma para Jesus. Quem quer fazer a obra do Senhor, levanta a mão aí para me ver. Aleluia. Vem aqui na frente receber a unção especial da tua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. 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 Eu quero chamar aquela senhora que está do lado dessa moça de verde, de blusa. É a senhora mesmo que está de roupa preta. Faz um favor aqui. O Senhor quer falar contigo nesta noite. Aleluia. Aleluia. Se canta rabaxé, se canta raia. Quem o Senhor chamou pode dar nó no rabo da porca, mas vai ter que fazer a obra do Senhor. Porque se fosse para Jonas escolher, Jonas
da escolha, mas tem uns que Deus bota e diz: você vai, porque eu estou te mandando. Aleluia. Essa senhora aqui, ó, o Senhor já falou com ela e ela tem chamada para a obra. Aleluia. E ela está fugindo. O Senhor já deu uma oportunidade, o Senhor já deu 2 oportunidades, e hoje está dando a 3ª oportunidade para você. Você não foi formada no útero da tua mãe para ser de enfeite, não foi para fazer a obra do Senhor Jesus. O teu testemunho, diz o Senhor, salvará muitas pessoas e tirar a alma, arrebatar a alma das mãos de Satanás. Aleluias, aleluias. Se canta, rabaxia, se cantará. Aleluias. A senhora já está na igreja. Aleluia, Jesus. Firma os seus pés, abra a sua Bíblia e comece a ler. Se você não entender, há um chamado Espírito Santo, que Ele que transfere essa mensagem aqui para a cabeça desses homens aqui. É Ele que diz: prega lá, que eu vou fazer a obra. Abra a tua boca, porque não o Senhor te escolheu. Olhos, nem portas que se fecham. Aleluia, se canta, se canta. Tua voz, aleluia. Não há doença. Aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. É só um recado para quem está aqui que o Senhor está falando no seu coração. Se coloque na presença do Senhor, como Ele quer, que vocês irão ver o trabalhar do Senhor na vida de vocês. O Senhor está procurando muitos Mateus, muitos Jonas. O Senhor está procurando para fazer discípulo, porque a seara é grande e o tempo está próximo, e nós somos responsáveis pela salvação da alma dessas pessoas. Aleluia. Receba o renovo do Senhor aí. Aleluia. Receba o renovo. Receba o renovo. Receba o renovo do Senhor aí. Receba o renovo do Senhor. Receba o renovo do Senhor aí. Aleluia. Receba o renovo do Senhor aí, porque o Senhor está nessa noite e Ele veio para falar contigo. Não temas, porque é o Senhor que fala contigo nessa noite. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Só mais um recado. Os meus dias aumentaram aqui em Boa Vista. Até quando o Senhor dizer fica, eu fico. E o Senhor dizer levanta e vai, eu levanto e vou. Porque quem me chamou foi Jesus Cristo. E nessa noite eu digo: convite chegará a vocês, e vocês estarão prontos. Procura estar pronto, porque quando o Senhor dizer aparta para mim fulano de tal, e o Espírito Santo vai habitar em ti e vai dizer vai, porque eu te escolhi. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu posso fazer uma oração? Aleluia. Nessa noite, Senhor, renova a força daquele que quer fazer algo para ti. Aqui tem irmão que o coração dele, se pudesse explodir, explodia nessa noite. O desejo é grande. Quando fala em culto de missão, o coração dele falta sair fora. Jesus querido, trabalha nessa noite. Renova as forças nessa noite. Fala nessa noite, que possa mudar a vida de pessoas nessa noite. Nós agradecemos a mãe, e o pastor vai orar pela irmã que está aceitando a Jesus.